Pode trilhar, história de gente que brilha, informação que contagia, um bate-papo entre irmãos. Pode trilhar, história de gente que brilha, o podcast pro seu dia, esporte, alegria e superação. Pode trilhar! Fala, povo lindo do nosso coração, estamos começando mais um Pod Trilha. Olha, tá rendendo esse Pod Trilha, viu? E eu quero dar boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei que hora que você tá assistindo. E já passo pro Ernesto, como de costume, né, Ernesto? Pois é, então, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, que é muito importante o seu comentário, inclusive para que nós possamos trazer novamente o nosso convidado ou os nossos convidados. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, então, já falando em convidado, vamos direto ao ponto, porque a pessoa que nós trouxemos hoje tem muita história para contar, muito ensinamento para compartilhar. Grande parte da galera que faz trilha e faz corrida de rua, inclusive, já conhece porque ele é um nome muito conhecido. Mas, para você que está assistindo ao nosso Pod Trilha hoje, pela primeira vez, a gente trouxe aqui o currículo do homem, que é extenso, mas a gente vai conseguir, não vai, Ernesto? Reduzir o máximo possível, porque senão a gente vai passar a noite só no currículo. No currículo. E é novamente mais um engenheiro civil, né? Só para É antecipar aí a mesmo, conversa. Mais um engenheiro Ernesto civil. já falou, né? Primeira coisa aí, engenheiro civil, né, Isso. Ernesto? Ele é turismólogo. No começo, no decorrer da nossa conversa, você vai perceber o que tem a ver esse turismólogo com tudo que ele faz hoje. O que mais, Ernesto? Bom, a pós-graduação dele é em meio ambiente e desenvolvimento, então tem tudo a ver Tudo a ver também. Vamos lá, continua. Diretor da Luca Adventure, que é uma empresa que organiza as provas gigantes de trilha aqui no nosso Piauí. É idealizador de importantes projetos de eventos de trail run e esportes da natureza, como os desafios Serra dos Matões, Delta do Parnaíba, Serra da Capivara, Serra das Confusões, Cânion dos Vianas e o Teresina Entre Rios, né? Que É coisa, mestre. Rapaz, tô te falando. Só no currículo do homem Vamos aqui a gente lá. já tá. Seus projetos unem esporte, turismo, cultura, ações socioambientais, consolidando-se como plataformas de desenvolvimento sustentável, isso é verdade porque a gente vê de perto nas provas, Isso. e promoção territorial do Piauí, com reconhecimento e premiações de relevância nacional, das quais falaremos daqui a pouco, nas áreas de quê? Esporte e sustentabilidade. Mas o nosso currículo aqui, apresentado por ele, tem algo muito mais importante na O história. principal título dele. É o título dele, é marido ou esposo da Clarissa, pai da Aurora e do Juliano e avô da Catarina. Avô da Catarina. Então, ele tem 2 xodós para poder cuidar, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então você que tá aí já conhece, sabe que nós estamos falando de quem? Luciano Uchoa. Seja bem-vindo, lindão. Olha, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, Isaac, Ernesto, né? É um grande prazer mesmo. Parabenizar pelo Pod Trilhas, nesse espaço tão importante, não é, para a gente que atua nesse segmento, né, de trail run, de esportes ligados à natureza. Então, eu venho acompanhando desde o primeiro episódio e para mim é uma grande satisfação e uma honra estar aqui com vocês, viu? A honra é nossa, né, Ernesto? Ah, claro. Nós estamos com um ícone aqui das organizações de corrida, né? Exatamente. Principalmente de trail run. Exatamente. Então, Na sequência, Luciano, fique muito à vontade aqui conosco e também com quem está em casa, né? Eu costumo dizer que o Luciano é uma das mentes mais malucas, no bom sentido, né? Minha esposa uma vez disse assim, amor, para de chamar o Luciano de maluco. Eu disse, minha filha, ele é maluco. Não tem outro adjetivo. Porque uma pessoa que consegue organizar uma prova para atrair quase 1000 atletas do Brasil todo para sofrer, só pode ser maluco, né? Envolvendo cultura, arte, né, em locais inusitados, Exato, né? exato. Existe um pouco de maluquice nisso mesmo, assim, que E vem prazer, né? que vem da criatividade, não é assim? A Sim. natureza, eu gosto de falar, Isaac, que Sim. a gente, para realizar um evento, seja Matões, Delta, Capivara, Confusões, a gente precisa estar muito empolgado em fazer algo naquele local. Sim. A gente só entra numa parada dessa maluca para realizar
se a gente tiver um carinho muito grande pelo território, e aí envolve meio ambiente natural e comunidades. Aí, tendo isso, aí já dá o start para a gente poder conceber essas coisas assim. Como foi que isso começou, essa loucura pelo esporte e as histórias que você tem para nos contar sobre? Olha, Ernesto, como começou isso? A gente, quando o Juliano, né, meu filho que vocês falaram, hoje ele tem 29 anos. E é a cara dele. Quando ele tinha 3 anos, olha só, Ele tem quantos? 29. Caraca, quando ele tinha 3 anos. Vai lá. Eu comecei a viajar mais pelo Piauí, até em companhia do nosso grande amigo, que não está mais hoje com a gente, que é o Juarez França, do Caminhos e Trilhas. Sim. Perfeito. Não é? Então a gente começou a viajar pelo Piauí. E nessas viagens a gente começou a ver toda assim uma riqueza extraordinária, tanto da natureza mesmo, quanto do povo. O povo piauiense, de comunidades rurais, comunidades litorâneas, que acolhem a gente assim como ninguém. E aí eu comecei a me conectar com esse território do Piauí. Nessa época eu já fazia atividades esportivas, né? Era isso que eu ia te perguntar. Como é que começou o Luciano pessoal mesmo? Luciano pessoa física. Como é que ele começou no esporte? Eu fazia triatlon. Sim. Então eu corria, pedalava e nadava, não é? Mas a minha corrida era no asfalto. Não era um triatlon cross country, era no asfalto mesmo. Sim. Então eu tinha essa ligação com o esporte, né? Desde a época de adolescente, nos colégios, etc. Bem, e aí, como eu tinha por volta de 2013, a gente tinha um negócio imobiliário, que aí a gente ainda tem lá em Pedro II, eu comecei a fazer as trilhas também em Pedro II, caminhando com a galera para fazer programa Caminhos e Trilhas, ou um outro que a gente tinha durante uma época, que era o Planeta Aventura e tal. E aí, quando saíam esses programas na televisão ou nas redes sociais, as pessoas começavam a dizer, olha, eu quero fazer isso também, onde que é isso? Que lugar espetacular, que povo acolhedor. E aí em 2013, olha só, 2013 surgiu o primeiro evento que a gente organizou nessa linha, digamos assim, de corrida a pé, que foi o Serra dos Matões, 2013, cujo primeiro percurso foi de 9 quilômetros no asfalto. Importante frisar isso. Sim. Não é? Foi no asfalto. A Drica, inclusive, que acompanhou todos os Serra dos Matões, estava lá também. Tinham 70 atletas correndo. Em 2013. Sim. Então fizemos no asfalto, mas já com a intenção, o intuito de migrar para a trilha, que era o nosso grande objetivo, sabe, Ernesto? Sim. Provavelmente nesse episódio aí ainda eram atletas todos piauienses, né? Eu acredito. Isso, sim. Em 2014 veio o primeiro grupo de fora, um grupo de São Luís. Que até hoje marca presença que até hoje forte. vem, não Abraço pra galera de São Luís, viu? Olha, a galera do Maranhão, me dirigi aqui, galera do Maranhão, a galera do Ceará também, eles vêm muito fortes, assim, com grupos de mais de 100, hoje eles vêm com mais de 100 atletas. Na Capivara, por exemplo, agora, Capivara e Confusões, Ernesto, eles estão vindo, só um grupo, só um, vem com mais de 100. Somando os outros também, que são grupos grandes, hoje a gente deve ter Capivara e Confusões, mais de 200 atletas maranhenses vindo para aqui para o Piauí. E eu vou contar um fuxico esportivo agora aqui. Quando eu liguei para hotéis e pousadas lá para procurar algum espaço para mim, para minha esposa, né, para minha digníssima, me disseram isso. O albergue, né, da Serra da Capivara, eles disseram assim, não temos mais vaga. O pessoal do Maranhão fechou. Eu disse, não, aí também. Então, parabéns aos maranhenses, continuem vindo, sejam sempre bem-vindos. São dois grupos grandes, não é? O Ceará também vem muito forte, não é? Grupos, e além de outros também que vêm do Brasil todo, não é? Então, começou assim, Ernesto, em 2013. Agora, em 2014, a gente migrou para trilha. Então, nós fizemos o desafio Serra dos Matões Tromba, que é uma comunidade. Não foi misto, tinha um pedaço de asfalto também. Não, saiu todo na trilha. Nós fomos para a comunidade São João, dali na comunidade. Eu me recordo que teve um que tinha um pedacinho de asfalto que ali na comunidade. Isso, a gente, depois, em outros anos, nós começamos a migrar para fazer uma interlocução entre uma comunidade e outra. Então, acontece isso.
E algumas largadas já foram ali no Gritador, que hoje é asfalto. Eu não sei se na época era. Já era assim. Mas a gente intercala o asfalto quando é necessário. Uhum. Por exemplo, agora na Capivara e Confusões, no caso na Capivara, ampliaram a área de asfalto, que interliga a cerâmica, que é onde fabricam aquelas peças maravilhosas, e a Praça do Sítio do Mocó. Então vai ter um trecho interessante de asfalto. Então em 2014 foram 12 quilômetros. E é interessante que em 2014 foi a primeira inserção artística, ou seja, musical, de todos os desafios. E aqui eu não posso, claro, deixar de falar no Enaldo Freire, o nosso saxofonista, músico, enfim, maestro extraordinário. E aí em 2014 eu me lembro que eu falei assim, imagina, tudo era muito inusitado, né? Imagina você levar músicos no meio da trilha, nos mirantes. É meio que uma loucura mesmo. Em viu? locais bem difíceis de acesso. Sim. Né? E o Enaldo É para levar o Enaldo ali. Difícil. E o Enaldo com sax pesado, tem entendeu? relatos do próprio Enaldo, né? De situações que você colocou o cara em cima de uma serra que só Jesus para dar conta, e chegando lá, o Enaldo tava lá. O Enaldo tava lá. Em 2014, o Enaldo tava tocando no Mirante, meio Sim. que no final da prova. E aí os atletas, eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Hoje eles desconfiam, embora a gente não diga detalhadamente quais atrações vão existir. E nem onde. Mas eles sabem que... Mas naquele ano não tinha nada, sabe? E eu me lembro de vários atletas que vinham subindo a serra, a ladeira do Gritador, para a chegada lá no Mirante, e ouvindo aquela música do sax. Quando chegaram lá, ficaram maravilhados. Se emocionaram. E eu estava lá nessa hora. Eu falei, nossa, que ligação incrível, não é? Entre cultura, arte e esporte de aventura. E a partir daí... Né? E natureza. E a partir daí, pessoal... As atrações pularam, assim, cresceram, foram de 1 para 30, 40 artistas, grupos de Bumba Meu Boi. Hoje a gente tem grupos grandes se apresentando. Sim. Então, pra gente é um prazer ter eu gosto de falar assim, fazer essa simbiose, que é essa ligação muito próxima entre esporte e cultura. Agora eu quero te perguntar, como foi que surgiu a ideia de trazer atrações artísticas para as provas? Você se inspirou em alguma outra prova por aí? Ou foi algum dia você estava lá e veio um insight? Assim, Pronto. tem umas coisas que vêm, não é? E... O Luciano Shoa curte a música, é um amante da música também? Olha, você sabe os momentos de relax? Você sabe, Isaac, que a Clarissa é muito mais amante da música. Sim. Não é interessante, não é, que a gente faz essa inserção maciça, mas ela é muito mais que eu, não é? Mas os insights do que vão acontecer, a gente tem assim meio que do nada, sabe? Assim, eu senti falta agora do Enaldo tocando uma música romântica nesse momento romântico. Clarissa, ó, viu? Tá vendo aí? Tá... Do nada vem, sabe? Assim, coisas assim, esse local. E aí, para isso, a gente precisa andar muito na trilha. Então, por exemplo, eu faço questão de... marcações de prova, eu tô dentro das marcações. Junto com a equipe, né, eu tô sempre presente marcando a prova, tô caminhando, tô vendo os pontos e tal. Então, a gente se conecta muito com aquela trilha, com aquela paisagem, e vem as ideias. As ideias de colocar cenas culturais num ambiente remoto, né? Muito remoto. Inusitado. Muito, muito. E dentro dessa pergunta que Ernesto fez, eu queria saber o seguinte. Você já falou que a primeira prova foi Matões. Sim. Quem foi a segunda? Delta ou Capivara? Não, foi Delta. Foi Delta. O que foi que aconteceu? A gente estava vindo com Matões, não é? E aí, em 2018, a Rede Globo entrou em contato comigo via TV Clube, aqui, perguntando se eu não poderia fazer a logística do Cleiton Conservani, que ele vinha fazer uma caminhada pelo menor litoral do Brasil, 66 quilômetros. E aí eles ligaram para mim, eu já tinha caminhado o litoral todo e tal, e eu falei, não, faço, claro que eu faço. E aí, nessa época eu fazia triatlo. E a minha corrida era corrida de 5 quilômetros. Mas quando eu cheguei lá, eu não ia para correr com ele, com o Cleiton, porque o Cleiton, ele corre mesmo, sabe? Não tem... É sério? Não tem disfarce, não. Ele corre mesmo, ele faz toda a aventura. Quando eu cheguei lá em Parnaíba, imagina, eu correndo 5, né? Aí ele, Luciano, tu não quer correr não comigo?
Pegou de calça Não, curta. e aí eu Só 66 quilômetros, né? E aí eu tava com. E lá tava com ele o Cláudio, que era uma outra pessoa lá de Parnaíba, não é? Que também tava assessorando ele e tal. Sim. E o Cláudio também, olha, eu vou também e tal. E, enfim, eu falei, não, eu vou também. E aí, minha gente, era lá. Porque a Globo, ela faz, mas ela também procura as comunidades, não é? Tipo, relatos de pessoas com lendas. Por Sim. exemplo, eles filmaram aquele bar Chico Isauro lá no Macapá. Sim, Aquela movimentação sim. do Das mar. embarcações, Aham. dos pescadores. E o mar também devorando, invadindo, sim, né? O sim. Chico Isauro é resistência, Chico né? Isaura, resistência. Sempre lá para trás e o mar vindo. Pois bem, então Ele só não recua a qualidade. É Ó, uma- propaganda, viu, Chico Isaura? Olha, minha gente, aquilo ali, o mar, quando eu tô lá, eu pergunto para eles, olha, o mar já. Eles já tiveram a mais de 1 quilômetro para frente. Então, o mar ali tudo agora é mar. É incrível aquilo ali. É. E claro que a Globo ficou maravilhada com essa história, né? Mas eram 3 dias de corrida. Meu Deus. Porque tinham que parar, não é, para entrevistar. Então, e aí eu fiz, sabe? Então, é interessante que foram 3 dias de uma média de 22, mais ou menos, né? Quando eu chegava em casa, né, à noite, já quebrado, né? Eu mesmo me massageava, sabe? Com aqueles cremes, sabe? Para aguentar outro dia. Mas era uma corrida assim, um trotezinho, sabe? Bem de Sim. boa. E deu E certo. tinha as paradas também, né? Só que interessante, Ernesto, que nós fizemos o litoral ao contrário do que o Desafio Delta faz. O Delta Sim. larga do Pontal, da Foz das Canárias, e Aham, vem contra sim. o vento, até chegar na divisa com o Ceará, Ceará, isso. o Rio Camurupim. Isso. E com o Cleito foi o contrário. Ah, vocês fizeram foi ao contrário? Ao contrário, chegando no Delta. Só que chegar no Delta, a gente nunca faz isso nos desafios Delta, porque ali é um ambiente altamente selvagem. Eu me lembro. Lá é dificílimo sair de lá. Isso. Muito complexo. Chegar lá é Chegar complicado. muito, porque aí você não tem como controlar a maré do atleta A, B ou C, ele pode chegar com maré seca ou com maré cheia. No caso do Cleiton, a gente chegou com a maré enchendo, minha gente, é uma coisa sinistra que dá muito medo. Sim. Porque o mar vem, cobre aquela ponta toda, você não sabe direito o que é terra, o que é mar. Chegamos quase de tardezinha. Olha, foi um pouco de tensão. Me lembro que a gente passou por uma parte muito baixa que o mar estava enchendo. O Cleiton andou com a água no pescoço. Meu Deus do céu. A gente só avançou para sair. Era uma depressão que havia no território, mas uma depressão, não é, onde a água então ficou mais funda, não é? Sim. E a gente estava nessa história descendo cada vez mais. E a gente não sabia se a gente ia cobrir a gente, né? E aí tinha uns pescadores que apareceram, disseram, ó, pode vir, pode vir. Aí por isso que a gente foi, aí saímos do pescoço e voltamos para a Sim. cintura. Sim. Mas a gente não faz, Ernesto, chegando lá não, a gente faz largando de lá. Mas foi aí Perfeito. que começou, assim, então fizemos essa matéria, que foi um sucesso lá na Rede Globo, no Esporte Espetacular. Aí a galera de Matões... Deve estar no YouTube. Tá, A gente vai procura. procurar o link. A gente vai procurar o link, vai deixar aí na descrição do vídeo para você depois acompanhar. Muito bacana. E aí, só falando que aí a galera de Matões Aham. falou, ei, quando saiu a matéria, quero essa prova aí, organiza essa prova aí. A gente, meu Deus. Aí surgiu em 2019 Aham. a primeira edição do Desafio Delta do Parnaíba Ultra. Você lembra quantos atletas na primeira? Olha, eu acho a primeira foi toda pelo litoral, não é? Eu creio que tinha umas 200, Já muita gente, 250. É um Já número muita razoável gente. para a primeira prova. Mas você tem uma prova assim que se destaca para você? Olha, eu acho que elas todas são muito queridas, né? Por exemplo, vamos dizer assim, que seja o pai delas, né? Então, assim, Sim. Matões completou 10 anos ano passado. Sim. Foi Matões. Então, Matões, ele é o primogênito, né? O primeiro... Isso, o primeiro filho, primogênito. Ele não é unigênito porque não é único, mas é o primogênito. É o primogênito, né? Isso aí. Então, a gente tem um carinho muito grande por Matões, né? Foi ali onde tudo começou. Foi ali que a gente começou a estabelecer relações muito fortes com as comunidades, que, inclusive, antigamente Matões era todo ano, antes da capivara acontecer. Quando a gente passou para a cada 2 anos, eles ficam muito tristes nos anos que não tem Serra dos Matões.
Então a gente estabeleceu relações muito fortes lá com eles. O Delta também tem uma questão de visual, né, de praia, de duna, não é diferente, outra completamente vibe, diferente. É outra vibe. É outra. E a capivara e as confusões, né? Ela tem esse aspecto da ancestralidade, não é? Tá conectado com um território muito antigo, não é? Onde há mais de 50 mil anos povos já circulavam por ali. Então tem um ar de misticismo. Comprovadamente berço do homem americano. Isso. Para você que está em casa e não sabe dessa informação, venha conhecer a Serra da Capivara, tanto no período, né, do Sim. desafio Serra da Capivara, Serra das Confusões, como em qualquer outra época do ano, vale a pena, é um território lindo Incrível, para né? conhecer. Então são diferentes. Por exemplo, capivara e confusões não tem um nível, digamos, de altimetria quanto matões. Matões é uma prova Sim. muito difícil, né? Para a gente também. Aham. Organizar matões é um sacrifício muito grande, sobretudo porque 90% das trilhas elas não têm acesso para moto, por exemplo. Então, marcar a prova de matões é literalmente caminhar várias vezes na trilha, botando a sinalização. E outra, os resgates em matões são muito complexos, até mesmo tendo um helicóptero na prova. Porque você pode estar ali alguém machucado na trilha que não tem acesso para moto, nem para carro e nem para helicóptero. Embora a gente crie no percurso 5 ou 6 helipontos de pouso, Sim. mas imagina, né? Até o ponto do até problema chegar no ponto lá, é complexo. Então, Entendi. o que não acontece no Delta, Sim. que é aberto, praia ou duna. Aham. Então são situações diferentes, mas os meus filhinhos, né? Eu amo todos. Nós que somos caçadores de trilha, né? O meu xodó é matões. Sim, muita gente. Nada contra Sim. capivara, confusões. Confusões, inclusive, ó, tá um show de bola, viu? Confusões. E agora, 2026 é o Pois segundo ano, É o segundo isso. ano. É o segundo ano. Inclusive porque tem um trecho, né, que é totalmente Escalada? trail. Trail né? mesmo. Trail. Tem. Single Totalmente, track, single track, totalmente. Tem, Lá na É como Capivara. matões, né? Isso. Lá na Capivara, a gente precisa andar nas trilhas turísticas do parque. Sim. Então, Capivara é o contrário de Matões em termos de acessibilidade, de moto, carro. Então, é mais fácil acessar na Capivara do que Matões. Confusões já é um pouco mais de confusão. Aham. Para acessar. Faz jus ao nome. Faz jus ao nome. Porque a Confusões é um parque. Veja, a Confusões é um parque extraordinário, porque ele tem 800 mil hectares. Se comparar com a Capivara, que tem 130, alguma coisa, ela é muito grande. Confusões ainda tem muito para ser conhecido, sabe? Mas por conta disso, existem poucas trilhas turísticas. Então a gente tem mais essa peculiaridade, que é trilhas mais single track, mais difíceis de serem acessadas por um resgate, por exemplo. E vocês também estão desbravando, claro que dentro do que a legislação ambiental permite, lógico, mas vocês ainda estão desbravando alguns trechos de Confusões, né? Isso, claro, olha, está sendo muito interessante isso, Isaac. Você falou bem e vale a pena falar sobre isso. Quando a gente analisa os dois parques, Capivara e Confusões, o parque mais conhecido e visitado é Capivara. E Confusões, em relação a Capivara, é muito menos visitado. Então, mas a gente acredita que Confusões tem um potencial enorme. Ali a natureza está mais presente, menos estruturas físicas feitas pelo homem, né? Mais natureza. E essas trilhas que a gente está desenvolvendo com o ICMBio, com os brigadistas, com os guias de lá, estão sendo e virando produtos turísticos para o parque. Hoje, turistas chegam nas Confusões para fazer a trilha do desafio. Então, isso meio que aumentou a oferta de produtos turísticos para os turistas que vão para as Confusões. Isso é muito importante. Esse ano de 2026 vai ter o percurso de 20 quilômetros, além do de 14, que já é uma outra trilha conectada com o de 14, que vai ampliar ainda mais essa oferta e vai deixar esse legado para o parque. Bom demais. Gente, é muita história boa, né? A gente continua convidando muita você. confusão. É muita confusão boa, confusão gostosa, né? E inclusive, não tem um atleta que passe por aqui para não falar dos desafios que você organiza. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, porque agora a gente vai para o primeiro break comercial, né? Enquanto a gente toma mais um pouquinho aqui de cajuína Golden, cajuína que é natural lá de Campo Maior, Piauí. Vou servir ao Luciano, daqui a pouco a gente volta com muito mais.
Checkmate é o primeiro e maior restaurante com jogos de mesa modernos no Piauí. Jogos perfeitos para você levar sua família e amigos e terem uma noite super divertida. Eu conheço o Checkmate, gosto demais, mas diz pra gente, Ernesto, quais os dias que funcionam e os horários lá, você sabe? De quarta a domingo, a partir das 18 horas até as 23 horas. Restaurante com comidas onde você se diverte, joga e come. Maravilha, Checkmate. Checkmate. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Crono, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço para o nosso amigo Matheus, tamo junto! Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E Porto Imobiliária ao seu dispor. E aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tem o seu porto em casa. É isso aí. FAC, nossa parceira também, que é o Centro de Desenvolvimento Físico, Reabilitação e Análise de Desenvolvimento. Essa é uma academia de fortalecimento para quem gosta de trilha, para quem gosta de correr, é procurar a FAC. Maravilha, maravilha. Porque não adianta só ter um pace bom, né? Tem que estar com o corpo bem Fortalecido. Exatamente. Tudo isso faz parte. Então, FAC, obrigado pela parceria. Voltamos para continuar vivendo grandes emoções. E por falar em grandes emoções, você tá vendo que o Luciano é um cara contido, é um gentleman, né? É um cara educado, né? Mas ele também gosta de sorrir. E a gente vai falar disso agora. Por quê? Nas provas dele, tem um helicóptero, tá? A gente até comentou. Tem um helicóptero que é para resgate, certo? Resgate. Mas nos bastidores, como são muitos atletas, talvez ele nem saiba disso, nos bastidores tem muitos amigos nossos que vão para essas provas e dizem assim, meu sonho é andar no helicóptero. Só que é uma loucura isso, porque só anda no helicóptero... Só quem vai ser resgatado. É. Então você não quer... Você não quer ter problema, né? Problema para ser resgatado. E aí eu queria perguntar, Luciano, como é isso? Já chegou alguém e disse assim, meu sonho é andar no helicóptero? Não, já, claro, e também as próprias comunidades também, não é? Que querem Sério? também. A gente, assim, quando a gente pousa numa comunidade, a gente prepara, como eu falei, um heliponto, né? Uma área Sim. protegida, né? Para pouso, tal, etc. Sim. Mas já, interessante, agora eu lembrei, Isaac, de uma prova do Delta, Ah, que a chegada da prova, ela largava pela manhã, né? aham. E a chegada do percurso, acho que era 15K, 14, era tipo 11 horas, meio-dia, sabe? Nas dunas, não é? Meu Deus. E aí, as pessoas sentiram muito, não é? As pessoas sentiram muito o desgaste da duna. Mas olha, essa prova do Delta, a gente precisou resgatar várias pessoas, vários atletas que estavam cansados e com cãibra, de helicóptero. Mas vale mencionar, para você que é atleta, agora vamos dirigir para os atletas, né? Lembrando que Capivara e Confusões não tem, a gente não consegue puxar um helicóptero porque a gente aluga de Jericoacoara, imagina. Ah, O helicóptero sai de Jeri para Matões e sai de Jeri para o Delta. Mas Não não tem, sabia. não tem helicóptero para locação aqui em Teresina. Mas olha, o atleta, a gente deixa muito claro isso no briefing também. É importante que, se o atleta está cansado ou com cãibra, por exemplo, ele não é, digamos, o perfil de sinistro para poder pousar e tirar essa pessoa. aham. Porque senão a gente não vai Não. parar de pousar, Aham. sabe? Então, assim, o atleta, ele precisa entrar e precisa entender que quando ele está, digamos, com problemas leves, não é? Cansaço, estafa, cãibra, não é o caso de se tirar ele da prova, a não ser que a equipe médica Sim. identifique e aconselhe que é o motivo. Aí eu vou Até dar um porque tem exemplo. vários pontos de apoio perto dali de Tem. onde ele tá, né? Mas aconteceu um caso no Delta em 2022, olha só.
que um atleta estava na Ilha das Canárias. Hum, Não é que a gente estava uma travessia incrível na Ilha das Canárias e tinha sim. um atleta que ele teve uma cãibra, mas assim, ele estava simplesmente deitado na praia e ele não conseguia se levantar. Ah, é um caso extremo. né? Ele não conseguia se levantar. Naquele local já tinham socorristas Uhum, tentando, ele estava desidratado. sim. Então já tinham socorristas lá para atendê-lo. E a gente estava sobrevoando, fomos chamados tal, e vimos aquela cena. E sempre assim, é interessante assim, que para gente que está lá em cima, que vê lá de cima um atleta deitado, caído, sempre é muito tenso esse momento, né, de preocupação do que está acontecendo ali. Sim. Então a gente pousou, mas olha, a situação dele com cãibras e outros problemas de desidratação estava tão grave que nós passamos meia hora, ou talvez 40 minutos, o helicóptero parado ao lado dele. Ele não conseguia ir para o helicóptero. Nem subir no helicóptero. Não né? conseguia Então- subir. Ah, Porque ele tem que sentar. Ele tinha que sim, sentar no helicóptero. Ele não situação conseguia. extrema. Então, aí fisioterapeuta com ele, socorristas com ele, o helicóptero ao lado ali para resgatar, até que com muita massagem, com muita reidratação Sim. que a gente trouxe, ele conseguiu se levantar e ir para o helicóptero. Então, a gente resgata quando a gente vê que é uma situação mais complexa e necessária. Sim. O helicóptero está ali para isso. E olha, ele tem nos atendido muito bem. Uhum. E Eu quero Pode fazer falar. uma Sim. pergunta. Em relação a isso, né? Você tem algumas dicas ou sugestões para que se evite que você fique desidratado numa prova ou que você só vá mesmo para uma prova, porque são provas complexas, né, com dificuldade de resgate e tudo. Uhum. Se tem algumas sugestões ou dicas para que possa colaborar. Olha, são Pra provas, evitar. são provas difíceis. Sim. Para a gente da organização, para os atletas, para as comunidades que participam, e até para os músicos, para os artistas, não é? Veja, a gente, ao longo dos anos, a gente vem aprimorando os nossos certificados médicos. Isso é um ponto interessante mencionar, que é o seguinte, no começo a gente tinha certificado médico específico do evento, com as logomarcas do evento, Uhum. deixando claro que um médico que até então não tinha a especialidade dele, autorizava o atleta a correr matões ou delta ou A participar. participar. Só que a gente estava vendo que quando a gente recebia esses certificados, vinham muito assim, urologista, ginecologista, dermatologista, assinando. Nada a ver, né? Pois é, e a nossa preocupação maior, Isaac e Ernesto, é o coração. Sim. Essa é uma das maiores preocupações. Porque a gente entende que matões, o resgate é dificílimo. Sim. Pode demorar horas. Exato. Uma menina em Matões, eu acho que na prova retrasada, que veio de São Luís, que caiu ali no apertado da hora e teve uma fratura no braço, para sair do apertado da hora demorou quase 1h30. É porque é uma prova muito técnica. Demais. Prova de Matões, eu acho que talvez uma das provas, se não a maior, mas uma das maiores provas do Brasil em termos de Isso. dificuldade. Técnica, né? Prova técnica. E os atletas que vêm de fora, que correm aí provas fora, falam isso. Que é uma das provas Sim. mais técnicas do Brasil. E aí, veja bem, a gente estava com um helicóptero pousado no local que poderia pousar, ali no campo da comunidade Caranguejo, ela descendo o apertado da hora com socorristas, mas é muito lenta a descida. Sim. Quem conhece o apertado da hora, galera, vocês atletas que conhecem o apertado da hora, sabe que o apertado da hora na Serra dos Matões é casca grossa. É o terror. Inclusive, Luciano, eu ia comentar, a galera fala, eu não cheguei a ver ainda, mas tem um desses pontos que o resgate é um burro, não é isso? Tem vários. É lá em Matões, Não, né? é Matões, olha. Matões, a gente tem várias áreas que tem mulas, burros. E já aconteceu o resgate de atleta em cima da mula do burro. Já. Por exemplo, perto da Cachoeira do Urubu Rei. Espetáculo. Não é? Pessoas que saíram de lá
na mula. E aí, Isaac, a nossa preocupação maior, ou uma das maiores, é o coração. Por quê? Porque se você está na trilha, machucado, cansado, ou com algo que não é um sinistro muito elevado, você consegue ali esperar o resgate. Mas o coração não dá para esperar. Verdade. Então, nós mudamos o certificado. Sim. E é muito importante que os atletas saibam disso. Porque nós somos, me parece, eu já vi um outro exemplo de uma prova internacional na América do Sul que existe um certificado de cardiologista. É importante testar o coração. Sim. E o dado mais relevante eu vou contar para vocês aqui. Até falei na live agora recentemente. Cerca de 1% dos atletas inscritos, 1%, eles, ao fazerem os testes ergométricos a pedido de um cardiologista, eles detectam alguma anomalia cardiorrespiratória que ou o médico desaconselha a participar, ou mesmo vai dali para a sala de cirurgia. Já aconteceu casos que o atleta descobriu um problema cardíaco ao fazer o teste dos desafios. E foi para uma mesa de cirurgia. Então, a exigência de uma prova, que para muita gente é uma coisa chata, o Luciano está burocrático, pode salvar uma vida. Né? Olha, literalmente. Já passamos, inclusive, com isso na organização do Desafio 7 Cidades, né, que um dos atletas, na véspera da prova, teve que apresentar o atestado médico, e aí o médico havia solicitado que ele não fosse, pois ele precisava ir para a sala de cirurgia. Olha aí. Meu Deus. E aí, Isaac, você vê, Ernesto, que está sendo, comumente você vê na mídia, provas, inclusive um agora recente, de um atleta de mountain bike que faleceu na trilha. Aí em Minas Gerais, não sei, uma prova de longo percurso. Então, você está vendo, vez ou outra, você vê em eventos que acontecem sinistros, mal súbito. Então, o que a gente quer é tentar fechar ao máximo a porta. A gente não consegue fechar ela por completo. Com certeza. Sempre vai ter uma brechinha, que por onde pode acontecer coisas que a gente não controla. Inclusive em corridas de rua. Sim. Aí eu já ia Não falar. é só treino. Sim. Não é só trail, não. Corridas de rua também tem ocorrido. Aqui mesmo em Teresina já teve Por exemplo, nesse sentido. corrida de rua teve um mal súbito, acho que ano retrasado ou passado, e aí por uma legislação municipal, os vereadores, me parece que foram os vereadores que colocaram a exigência de um atestado médico para 60 a mais. Se eu não me engano, é isso, corrida de rua. Eu ia perguntar se vocês estavam sabendo do final disso, né? Porque parece que depois eles estavam querendo estender para as outras idades. Não sei. Você está sabendo disso, de repente quer deixar nos comentários aí a resolução, a gente agradece. Eu acho muito importante, sabe, Isaac, estender, porque, olha, pessoal, é todo mundo que pode ter um problema. E outra coisa, voltando lá pro episódio do Delta que você falou. Você falou aí de uma situação de um atleta. Agora você imagina a logística, quer dizer, você mais do que nós todos aqui, o Ernesto também imagina. E, você está falando de um atleta no meio de 700 atletas. Então, por isso que o povo diz assim, o povo até brinca, rapaz, o Luciano, ele estava agorinha aqui do meu lado. Com 15 minutos, o Luciano já está lá na Baixa da Égua para acolá e já está resgatando gente. Porque é muita gente para dar conta. E aí eu vou voltar para aquela questão do helicóptero que a galera quer. Sim, Se nas que eu acho que é comunidades. mais os atletas mais brincando, né? Eu quero passear, não sei. Não, eu quero passear no helicóptero, mas não fraturado. Não quero. Mas o que acontece? Naquela prova que eu falei que a chegada foi 11 horas da manhã, 11h30, aí sim a gente teve que fazer vários resgates. O sol estava muito forte, então as pessoas tiveram... Foi a prova com uma maior índice de cãibras e de desistências de todas, por causa do horário. Então a gente teve que realmente fazer vários resgates, inclusive de atrações culturais, que finalizaram o evento e o local era tão remoto, mas tão remoto naquelas dunas, que a gente foi buscar o grupo de reisado lá de helicóptero também. Então acontece, e ele está aí para isso. A gente não mede esforços. Por isso é interessante, Ernesto, que a gente faz um orçamento de prova, helicóptero, X horas, a gente sempre dobra. A gente não mede esforços. Vou dar uma ideia, vou dar uma história
interessantíssima, não é? Lembra dessa questão do atleta que estava deitado na praia, meia hora, sim. 40 minutos, completamente desidratado, que não conseguia subir no helicóptero? Chegou um momento que o socorrista perguntou para ele: você tem um isotônico? Que é para poder recuperar, não é? Os eletrólitos, não é? E ele não tinha. Ele não tinha ali. Ele não tinha porque já tinha consumido ou estava despreparado? Eu não sei. Tá, eu não sei. Ele não tinha. E aí, imagina, é uma praia deserta lá nas Canárias. E aí eu falei assim: pessoal, eu vou agora decolar para buscar um Gatorade ou Powerade ou um isotônico Não acredito. na arena que está a 15 quilômetros. Você voou 15 quilômetros para pegar um isotônico para um atleta. Quando eu estava prestes a voar para pegar um isotônico para esse atleta, parou um atleta estava equipada com isotônico, era um soro caseiro. Você lembra o nome dessa? Não lembro. E essa atleta era um homem? Era uma mulher. E ela era de heroína. fora. Heroína. E ela parou e falou assim: eu tenho soro caseiro. E aí eu não precisei voar para pegar esse isotônico. Mas se precisasse, se ela não tivesse, eu ia voar para pegar um isotônico para esse atleta. Então a gente faz uma conta de tantas horas ou X horas, mas a prova, a dinâmica dela vai moldando a gente geralmente extrapola para o dobro. E quando você chega nas comunidades, você ia falando, você não terminou. A criançada quer andar de helicóptero? Ah, não, é uma festa, senhores, as né? senhoras, É uma festa. Por exemplo, existe uma comunidade no Gado Bravo, que é lá em Serra dos Matões, que a gente sempre pousa lá. Nossa, eles são apaixonados pela prova, porque a gente faz várias ações. Então, o helicóptero, de fato, ele é uma atração quando para nas comunidades. Todo mundo vai bater foto, entra lá para bater foto. É bem legal essa relação. Bom demais. Mudando aí, Luciano, um pouquinho, vamos ver aqui os prêmios que as suas provas já receberam. Sim. Tem prova nacional, teve prêmio nacional, né? Isso. A revista Trailrunning, que é importante fazer essa menção para o Valmir, uma revista de referência, não é, no segmento. Ela, em 2022, não sei se ela tinha esse prêmio antes, mas em 2022, nessa prova da Ilha das Canárias, eles abriram uma votação nacional aberta para o Brasil todo. Sim. E eles fazem uma pré-seleção de provas, e o Delta estava lá, no meio de 30, 40 provas pré-selecionadas. E o Delta foi eleita foi eleita a melhor prova do Brasil por votação nacional. Votação popular. A galera mesmo indo lá, dizendo eu amo, eu quero, acho massa. A cada Instagram, você pode fazer um voto. Você pode dar um voto a cada Instagram. E aí é interessante que começa a mobilização dos atletas, porque o povo do Piauí é um povo aguerrido, não é? Exatamente. Os grupos de fora do Piauí que vieram também, a gente cria essa conexão, não é? Sim. Eles se apaixonam pela prova, eles ficam também aguerridos. Então é luta, sabe, de voto, mostrando vídeo, mostrando foto. E interessante que aí nós ganhamos o melhor prêmio do Brasil, a melhor prova do Brasil. Em 2023, Matões ganhou, com o Delta em segundo, porque até então, cada estado ou cada organizador poderia colocar mais de uma prova. Não pode mais. Então no mesmo ano já foi. Foi. Matões primeiro. E Delta. E Delta segundo. Aí quando você vê as provas enormes, gigantes ali do eixo sudeste, né, sul e sudeste, eles ficam meio sem compreender, não é? Essa situação desse amor, dessa luta aqui, dessa questão aguerrida, né, como eu falei, dos atletas em defender uma prova. A partir de 2023, não podia entrar, por exemplo, 2 provas minhas nem de ninguém. Era só uma para não acontecer isso, né? 2 provas do mesmo organizador. Em 2024, o Delta voltou para o páreo, como a segunda prova mais popular do Brasil. Em 2025, a mais popular. Uma votação apertada com a prova de Pernambuco. Olha a diferença, minha gente. Para vocês terem uma ideia, olha, foi quase 5.000 votos do Brasil todo. Caraca. Mas a diferença foi de 40 votos.
40 votos. Realmente Um grupo, né? Um grupo que deixou de votar. Um grupo deixou de... E aí eu falo aqui agora para os atletas, para a galera que acompanha a gente, para as comunidades também, pessoal, porque as comunidades que se envolvem, Sim. elas defendem a prova. E Porque é o seguinte, elas defendem porque elas sabem do legado que a prova deixa. Exato. Então eu quero aproveitar aqui para agradecer as comunidades, os atletas, as pessoas que admiram o nosso trabalho pela votação, que é muito importante, sabe? Porque pontua, porque posiciona a gente no circuito nacional. As pessoas passam a olhar para a gente com outros olhares, digamos assim, não é? Com mais respeito. Empresas de fora conseguem ter essa percepção que, olha, ali existe uma prova que a galera gosta muito e vota muito. Certo. E só para a gente arrematar essa pauta e chamar o break, eu queria que você mencionasse, por exemplo, lá em Matões. Matões acontece em Pedro II, né, na região de Pedro II, que é onde nós temos a Opala, né, uma pedra preciosa, linda, maravilhosa, que faz joias muito lindas. Então, quando você fala numa prova como essa, você não somente fomenta o esporte, como fomenta a economia local, né? E lá também tem o artesanato muito forte, né? Muito forte. De tapetes, redes, muita coisa assim. Então, você que está assistindo, tem um Instagram de cada prova dessa. Desafio Serra dos Matões, Desafio Serra da Capivara e Confusões, Desafio do Delta. Lá no Instagram, tire assim uma meia hora para você dar uma passeada, né? Dá para ver tudo isso, então vale a pena vir pelos dois contextos, o esporte e pela cultura, né? A gente acaba se emocionando muito. Isso, né? a gente não consegue, assim, a nossa visão, né, quando chega num território para fazer algo, como eu falei lá no início aqui da entrevista, a gente tem que estabelecer um carinho muito grande pelo território. Então não é uma prova focada comercialmente. Sim. A gente não faz pela questão comercial. A gente faz porque a gente compreende que aquele território ele é importante para o Piauí e a gente, com anos de trabalho, vai conhecendo as comunidades daquele território. Envolvendo as comunidades, elas sendo partícipes do processo de construção da prova. E ali são criados vários grupos de trabalho ao longo de meses que antecedem a prova. Sim. E também a gente procura ouvir da comunidade o que eles estão precisando em termos de palestras, capacitações em prol do desenvolvimento deles. Então, Matões, por exemplo. Olha, eu vou dar um exemplo bem interessante de Matões. Existe uma comunidade chamada Tromba, que a gente sempre passa por Tromba. E a Tromba não era conhecida turisticamente, mas em 2014 a gente passou por Tromba e a gente praticamente todo ano em Matões a gente passa de novo por Tromba. Trazendo para as comunidades que ali moram legados tipo capacitações em turismo de base comunitária, abrindo o olhar deles que ali eles podem se desenvolver por meio do turismo sustentável. Sim. Então são várias palestras, e aqui eu faço uma menção ao Oziel, né, o curiólogo, nosso parceiro de palestra, não é, Oziel? Um abraço aí para você, que está sempre com a gente, viu? Sim. Falando de um tema muito que nós vamos importante. trazer aqui um dia, hein? Vamos trazer o trazer. curiólogo. Super importante, porque é o seguinte, em todos os nossos desafios, a gente leva o case do Oziel, que é o quintal do curiólogo, como um exemplo, digamos, de sucesso no segmento turismo de base comunitária. E a gente leva eu ia isso... falar de base comunitária, Isso. porque realmente é uma base comunitária, aquela região ali, no entorno do Parque Nacional de Sete Cidades, e onde ele se estabelece. E aí estabelece. a gente levou o Oziel para Matões, para o Delta, já levamos agora para Capivara, enfim, para todos os desafios, inclusive para Teresina, para o Teresina Entre Rios. E hoje Tromba, nesse exemplo que eu dei, hoje já existem pessoas da comunidade, como a tia Rita, que pegaram a casa dela, que reformaram a casa dela, que criaram quartos na casa dela para receber turista. Hoje em Tromba tem dois balneários para receber turista, com Que piscinas legal. com água natural. Que legal. Hoje tem trilhas, hoje tem vários movimentos que estão acontecendo, como a Dani também está lá, a Dani fazendo, estabelecendo também um contexto de trilhas para desenvolver o turismo, para fazer trekking. É outra que nós vamos trazer aqui, já tá na agulha. Tá na agulha. Então, assim, a gente procura deixar isso, pessoal, é muito importante, não é? Em todos os locais que a gente vai,
a gente procura criar uma relação verdadeira com a comunidade. E essa relação verdadeira passa pelo respeito, pela ética, pelas capacitações e palestras que a gente procura deixar para eles lá onde eles moram. Maravilha, maravilha. E por falar em economia e parceria, vamos a mais um break comercial, porque nossos parceiros tornam possível a realização desse Pod Trilha. E tome mais cajuína Golden, viu? Vai sair daqui adoçado, bichinho. É a primeira vez que a pessoa tem 2 canecas, uma é com água e a outra é com cajuína, viu? É sucesso. Daqui a pouco a gente volta. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da mestre de cerimônias. Mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então um abraço para o nosso amigo Matheus, tamo junto. Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos, a Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E Porto Imobiliária ao seu dispor. E aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. Também, né? O nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar. Estamos de volta e já vamos direto aqui pro Luciano, porque a gente começou a falar, é tanto assunto gostoso, que a gente começou a falar em premiação, ele falou só de uma ou duas, não lembro, e tem uma que a gente não pode deixar passar, né? Lembrando que, como esse programa tá gravado, nós estamos em 2026, tá bom? Então essas histórias estão acontecendo agora em 2026. E aí, Luciano, rolou uma premiação aí muito especial recentemente, qual foi? Sim, foi. A gente teve em São Paulo agora, recente, para divulgação dos premiados num prêmio chamado Patrocínio Brasil. O que prêmio é esse, Patrocínio Brasil? Ele é feito por uma associação que reúne os grandes patrocinadores do Brasil, empresas. Sim. Empresas, instituições, bancos. E quem escreve esse prêmio não somos nós ou os realizadores, é quem patrocina. Como caso, case de patrocínio. E eu fiquei muito feliz porque a Transpetro, não é, que entrou com a gente ano passado e que vai renovar novamente com a gente esse ano, inscreveu o Desafio Delta nesse prêmio nacional, porque eles ficaram muito impressionados. E ela mandou uma equipe boa para a prova, né? Quase 14 pessoas foram para a prova. Uma parte correr e outra para acompanhar. Inclusive o presidente da Transpetro. Sim. Quem não conhece a Transpetro, pessoal, é uma subsidiária da Petrobras. É uma das maiores empresas da América Latina. E o presidente veio para o litoral do Piauí pela primeira vez e correu um pedacinho para vivenciar e tal. E falar em helicóptero, voltando ao helicóptero. O helicóptero é sucesso. E quando o presidente estava correndo, muito empolgado, ele se empolgou tanto. Ele ia correr só um pedaço, ele não ia correr a prova toda, porque, não é? Mas chegou um momento que era hora de ele voltar para o staff dele, não é? E aí eu pousei na hora e falei, presidente, vamos com a gente, vamos subir aqui, vamos com a gente. Ele, não, eu vou voltar correndo. E voltou. E voltou correndo. É o verme, né? É um vício. É um vício. E assim, uma equipe muito empolgada. E aí sim, e eles escreveram o Desafio Delta. Aí nós fomos para São Paulo, a gente não sabia. Nós éramos finalistas em 3 categorias. E quando abriu o primeiro envelope, na primeira categoria, nós ganhamos no setor engajamento profissional. Então, para a gente foi muito importante, porque ali a gente estava com empresas gigantes, com projetos gigantes, por exemplo, Comitê Olímpico Brasileiro, Festival de Parintins, ou seja... uma visibilidade grande. Ali tinha muitos projetos grandes, assim, milionários, e a gente estava ali no meio deles, né? O Piauí ali pela primeira vez. E aí foi muito bacana, ficamos muito felizes ali. Bom demais. Show de bola. Meu Deus. Vamos seguir. E olha só, se tivesse premiação
para provas do Brasil que tem trilha sonora própria, né? As dele ganhariam, sabe por quê? Porque eu tive a honra, né, de ser o compositor e de colocar minha voz só tá faltando O Entre Rios. o Entre Rios, né? Mas Vamos cuidar. tá no plano. E é curioso, né, a história, né? Como é que foi? Assim. Como é que a gente se conheceu para fazer isso, né? Olha, galera, é o seguinte, o meu filho, né, eu sou avô, né, minha netinha é mais nova que a minha filha. Aliás, a minha neta é mais velha que a minha filha, 6 meses, Aham. não é? Que é a Catarina. Então, no evento de Chá Revelação do Juliano e da Isadora, o Isaac fez uma música extraordinária. Obrigado. Muito bacana. E aí eu não sei como é que surgiu a ideia. Aí parece que o Isaac falou pro Juliano. Não, conversando com o Juliano, eu disse assim, Juliano, você tem o Shoa no sobrenome. O que você é do Luciano Shoa? Aí ele, eu sou filho, né? Eu disse, rapaz, não acredito. Ele disse, olha, amo as provas do seu pai, né? Admiro, né? Quem é o seu pai. E assim, como eu fiz a música de Chá Revelação pra Catarina, né? Então, diz pro seu pai que se ele quiser eu faço uma música exclusiva pra prova dele. Acho que a primeira que a gente fez... Eu acho que foi Delta. Não, foi Matões. Depois que foi Delta. É sério, sério. tá vendo? Meus cabelos brancos estão... Mas vamos lá. Então, surgiu disso, e aí pra gente não consumir muito tempo nisso, né? Eu queria saber, como é que você sente quando a galera tá lá na hora do briefing e canta junto e pula, né, ao som dessas músicas? Olha, o Isaac, a gente tem um problema com o Isaac porque ele corre. Então ele não tá em toda a largada. Porque a nossa vontade era que o Isaac tivesse em todas as largadas de percurso para cantar a música com a galera. E não para correr. E não para correr. Mas, Ou então- ó, meu primeiro foi lá, viu? Eu folgo é muito. Meu único pódio foi no Delta. Me deixa correr. Me deixa correr. E aí, Isaac, é o seguinte, essas músicas são muito fortes, não é? Elas trazem toda a dinâmica da prova, essa conexão com o território. E os atletas sabem cantar. A da Capivara repercutiu no Nossa, mundo. No mundo. isso, a gente, vez ou outra, a gente vê a música em algum outro momento. evento. É. E eu me lembro agora naquela largada lá das confusões que você cantou ali Sim. de 14K, na edição Com anterior. a Gil, com né? a Gil. Que é da região. Isso, a Gil. Nossa, são músicas assim incríveis. A gente só está na expectativa da nova versão, porque todo ano há uma Uma mudança. releitura. Uma releitura. A 2026 vai sair daqui a pouco. Exatamente. Mas é um prazer, assim, e realmente, pelo menos de acordo com o Valmir Lana, da revista, não sei se já mudou essa observação, mas nós éramos a única prova no Brasil a ter música própria. Sim. O que dá essa ênfase, o que representa essa ênfase que a gente tem na questão das manifestações culturais, na arte, Sim, na sim. Finalizando música. aí nesse assunto, Luciano, é importante a gente frisar a cultura, né? Principalmente a parte musical, dentro das trilhas, né? Sim. E as outras provas você não vê por aí. Sim. Em lugar nenhum no Brasil, eu não tenho conhecimento. Nós temos uma presença muito forte, não é assim, na trilha. Então a gente entra muito forte. Então, e é interessante que esse diálogo com os artistas, eles começam antes, né? Porque quando o artista está acostumado, ele quer ir. Por exemplo, diga pro Enaldo que ele não vai mais, que ele rompe relações comigo. E não só ele, como vários outros artistas que querem, não é? Estar E os lá. atletas dão esse feedback. Eu já vi. A galera dizendo, Luciano, tem que ter o Enaldo. Ou então, quando você coloca ele assim num trecho mais distante, a galera vai correndo. Rapaz, eu não vi o Enaldo ainda, né? Tem as performances da Ele virou Sandra, o quê? né? Que são espetaculares, né? Qual vai ser a performance da Sandra? Esse ano vai ser loucura. E aí, como você disse, são peças emblemáticas. Emblemáticas. Mas vamos continuar, Ernesto. Vamos tem mais lá, uma pergunta vamos aí, lá, Ernesto. vamos seguir. Vamos na sequência. O lugar dos sonhos, dos seus sonhos, para realizar um evento. Você Olha, tem, né? Tem? Tem? Então, a gente... Porque já tem vários. Tem. A gente, no Piauí, não é? Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas nós pensamos em realizar um evento antes da Capivara, nas Confusões. Que primeiro a ideia surgiu nas Confusões, porque eu ia muito lá fazer trilha e etc., antes mesmo da Capivara. E aí começamos pela Capivara,
E nas confusões a gente vem crescendo a quilometragem. A gente tem uma vontade nas confusões de fazer uma ultramaratona lá. Mas nas confusões, não é fácil fazer isso, até porque existe uma logística muito complexa de resgate. Então, fazer uma ultra, um 50K, por exemplo, nas confusões, com certeza ia passar... É confusão. Mas ia passar por paisagens, assim, extraordinárias. Então, a gente tá aí pensando que, de repente, sei lá, na próxima... Porque, não sei se a galera tá me escutando, é importante frisar isso. Sim. Confusões e Capivara, ela ocorre a cada 2 anos, porque ela intercala com o desafio Serra dos Matões, que ocorre mais ou menos no mesmo período. Então, Ernesto... Nós, é impossível fazer as 3 no mesmo ano, né? É porque é o seguinte, é muito difícil. É porque essas provas, elas são tão complexas para organizar que a gente demora muitos meses para fazer. Então é muito foco, muita energia desprendida, sabe, para poder fazer uma prova dessa acontecer, para ela rodar. Então fazer uma prova com uma diferença de 1 mês ia se tornar assim, muito complexo para a gente. Que mesmo que fosse 2 meses, mesmo assim ainda há uma dificuldade muito grande de se organizar. Inclusive nós organizamos uma em Bom Jesus, que você agora está levando para lá, para Bom Jesus, lá para o Cânion dos Vianos, né? Que é maravilhoso, é lindíssimo. Quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque o Cânion dos Vianos é espetacular. Ainda é um lugar novo, assim, um lugar novo, de difícil acesso, não é fácil, tem muito gado, muita plantação. Então, não é fácil também de você adentrar aquela região. Mas... Vocês foram o primeiro grupo, né? Primeiro grupo de trail a fazer os caçadores de trilha. E nós fizemos lá a possibilidade lá de se fazer 70 quilômetros. Tranquilo, só indo. 70 quilômetros tá fácil de fazer lá. Tem uma ultra. Mas vamos lá. Já pegou a dica. Já dei a dica. Ele já abriu a trilha. Eu quero saber, Luciano, só pra gente sorrir mais um pouquinho, né? O papo tá gostoso, o tempo voa aqui. A gente podia passar um dia inteiro com o Luciano. Mas eu queria lembrar aqui de uma história que aconteceu, se eu não me engano, foi em Matões, né? Você sempre, no regulamento diz, e também quando a gente preenche a ficha de inscrição, vocês pedem um telefone para contato, né? Em caso de algum problema. E aí eu me lembro de uma história, eu queria que você contasse para quem está em casa, como é que foi o dia em que um atleta, em vez de entrar em contato com alguém da organização, ligou para a própria família para dizer, sei lá, estava perdida, não lembro, machucada, como é que foi isso? Olha, essa então eu vou dar 2 casos desse. A Rocha. No Delta. Só não diz o nome, porque no Delta, Fuxique é o nome. No Delta e em Matões. Em Matões, o que aconteceu foi o seguinte, e a gente sempre fala isso no briefing, é muito importante, né, tratar desse assunto. Porque a gente estava em Matões, a prova em Matões entra pela noite, não é? E a noite em Matões uma trilha fechada, não é? Sim. E aí, a prova estava quase fechando, não é? E eu gosto de fazer uma varredura, não é? Então eu sou sempre um dos últimos a chegar na arena, porque eu prefiro, a prova tem que acabar para eu chegar na arena final, né? Então eu só chego quando acaba. Então eu estava fazendo uma varredura a pé, subindo o famoso apertado da hora, quando eu recebo uma mensagem no rádio que um atleta estava perdido lá nos Mirantes, lá em cima. Mas é porque ele ligou para a mãe, para a família dele, e falou o seguinte, ele estava anoitecendo, não é? E ele, olha, eu não estou encontrando o posto de controle. Mas ali em cima nos Mirantes é praticamente impossível a uma pessoa se perder, porque é uma trilha. Nós que desenvolvemos aquela trilha é um single track, Ernesto, único, que não há bifurcação nenhuma. Então ele pode ter, de alguma forma, se aperreado, ligou para a mãe, essa informação surgiu para mim. E aí eu estava ali subindo apertado, os Mirantes, não é? Ali em cima, não é? E eu falei, nossa, então eu vou lá. E aí estava eu e o Fecha-Trilha. Não é? O Vassoura. Nós chamamos de Vassoura aqui. E aí nós entramos, era pra gente dali do apertado já sair no asfalto para poder ir pra chegada. E aí daí eu fiz uma derivação e fui os Mirantes à noite, atrás desse atleta. E correndo à noite, sabe? Sim. Porque poderia estar medo, né, de acontecer alguma coisa, de estar perdido, machucado e tal. Enfim, resultado é que eu percorri, sei lá,
6 quilômetros, 7, 8, e não encontrei atleta nenhum, porque ele chegou no ponto que ele ia chegar. Sim. Não é? Então ele não estava perdido, mas a família, às vezes, ou a forma como o atleta conversa com a família, ou a forma como a família interpreta. Sim. Por isso eu gosto de dizer o seguinte, para os atletas que estão nos escutando, são provas difíceis, é muito importante, sabe, Isaac, a leitura do regulamento, para entender o contexto do evento. São eventos difíceis de resgate, de entrar e de sair. Então aconteceu isso, eu dei um maior arrudeio atrás desse atleta, mas isso é uma coisa que a gente está preparado para isso. E você nem chegou a encontrá-lo. Não, ele já tinha achado o rumo dele. Ele já tinha achado o rumo e aí chegou. Chegou, foi para a chegada. Aí o teste cardíaco foi para a mãe dele. Foi para a mãe dele, preocupada e etc. E o outro É. caso foi no Delta. Sim. O Delta é uma época que era noturna, né? Nas dunas, tá? Imagina, a duna é difícil, né? Quem corre o Delta, né? A galera do Delta sabe que não é brincadeira estar ali nas dunas. E aí, um atleta, ele passou mal na duna, mas ele estava ao lado de um socorrista. Porque a gente orienta os atletas o seguinte, se você está cansado, você se dirija a um ponto que tenha um socorrista mais próximo, um staff, e fica ali. Aham. E no regulamento é muito importante a gente frisar que no regulamento fala, você pode demorar horas para ser resgatado. Pode demorar horas, é Sim, um fato. Só que ali, ele também foi ligar para a família dele que estava na Lagoa do Portinho, esperando. E aí as horas acontecendo, aí eu cheguei, eu estava varrendo também, olha só, eu estava varrendo a prova, acompanhando o final da prova, aí me deparei com aquela cena, uma duna, outros atletas cansados, mas ele estava mais cansado, né, do que os outros, digamos assim. Só que era um local muito difícil de chegar, inclusive carros 4x4, porque nem todo lugar em duna entra carro 4x4. Então demorou um pouco, né, o que é normal nas provas, não havia nenhum outro risco a não ser cansaço extremo. Mas a família dele, claro, né? Imagina, você à noite vendo os atletas vindo tudo com luzinhas e o filho não chegando, e cadê mãe? Tô cansado, tô aqui parado esperando um resgate. A família fica realmente preocupada. Pânico. Mas a gente sempre gosta de dizer, isso não é algo anormal, é normal acontecer isso e os atletas têm que estar preparados para situações como essa. E eles sabem, Isso. tanto os atletas sabem que há essa necessidade. Mas eu queria falar um pouquinho, Isaac, da Lagoa do Portinho, que você falou na Lagoa do Portinho, mas era bom que você frisasse. Que lugar é esse? Pronto, a Lagoa do Portinho, né? Existe um corredor de dunas, é muito bacana no litoral do Piauí, que sai da Lagoa do Portinho, que é um atrativo turístico muito famoso aqui no Piauí, no nosso litoral. Quem não conhece, vale a pena. É uma lagoa incrível, muito bonita. E de lá você já vê aquela imensidão de dunas. E aquelas dunas, elas vão ali, elas andam, digamos assim, você percorre 15 quilômetros de dunas. É um corredor de dunas. E é ali que a gente promove algumas etapas do Desafio Delta. Às vezes as pessoas sobem a favor do vento, às vezes contra o vento, nos paredões mais íngremes, né? Mas são locais difíceis quanto ao acesso, né? Quanto às questões de resgate, e aí, sobretudo, à noite. Porque aí, à noite, Isaac, não tem mais o helicóptero. Então, quando dá 5h45, 17h45, ele vai para a base dele, para o aeroporto, e acabou o resgate aéreo. E tem um detalhe também, a gente falou de regulamento, sim. O Ernesto falou, o atleta sabe, mas eu sou atleta amador. E quantas vezes eu já não passei ali no Delta? Normalmente as largadas da minha categoria ali são 1h30 da tarde, né? 1 da tarde. Então, eu já peguei atleta desidratado e eu precisei compartilhar minha água com ele. Por quê? Porque ele não imaginava que era assim. Então, você que é atleta, se o Luciano e Ernesto talvez falem disso muito melhor do que eu, né? Mas eu me preocupo também com essa parte. E esse atleta disse, eu não sabia que era assim. Eu só tinha 1 litro de água. E lá no regulamento, não leu. Primeiro, não leu. E segundo, ele disse que não tinha estudado a prova. Você tem que estudar a prova. Matões é um nível técnico altíssimo de escalada. Quem não treinar ali, sua coxazinha, seu posterior, vai ter cãibra rápida. Delta
É sol na muleira, areia fofa. Então, para cada Vento prova, e areia. vento e areia. Então, para cada prova, o atleta precisa ir atrás de informações geográficas, climáticas. Não sei se você tem alguma dica sobre isso. Sim. Né? Olha, é muito importante que os atletas que têm esse desejo, né, de fazer delta, matões, capivara, confusões, primeiro ler com afinco, né, o regulamento. Sim. Isso é uma coisa fundamental. Ler o regulamento, muito importante, galera. Depois, ficar ligado com muita atenção às nossas redes sociais. Porque é ali no Instagram que a gente publica todas as informações pertinentes e fundamentais. Além da live. Mas olha, a gente observa, sabe, Ernesto, uma parte dos atletas, ou até considerável, que não está muito ligada nas características complexas do evento. Sim. E para saber, para entender essa característica, precisa estar muito ligado. É naquele mapinha que a gente publica no Instagram, onde tem os pontos de hidratação. É naquele cartão de orientação, que é um item obrigatório que a gente entrega para o atleta, dizendo onde é que tem o alimento para ele, onde é que tem o recovery para ele, onde é que tem a água para ele. E o mapa. No verso tem o mapa. Então, assim, é muito importante que os atletas, eles compreendam que não são provas fáceis de fazer e nem, digamos, de tirar uma pessoa lá dentro do percurso. Não é fácil. Confusões, por exemplo, não é fácil. Capivara é um pouco mais pela dinâmica dos percursos, como eu falei, que são mais percursos turísticos. Mas matões é dificílimo. Matões é dificílimo tirar alguém. Delta também. Então, assim, eu digo uma dica, galera, muito importante para vocês. São provas extraordinárias, mas é importante que vocês compreendam a dinâmica dela, a logística dela. Sim. Por exemplo, você falou esse exemplo, eu vou dar um outro exemplo rapidinho no Delta. Teve uma prova do Delta que o último ponto de hidratação era na Duna Mãe. Estava lá no cartão de orientação, o último ponto, Duna Mãe. Duna Mãe para frente, até a Lagoa, não tinha mais hidratação, nessa prova específica. E aí depois a gente foi conversar, um atleta falando, eita, Luciano, eu fiquei com sede, porque eu não parei na Duna Mãe, eu não queria parar para abastecer com água, segui adiante achando que tinha um ponto d'água ali na frente, e não tinha. Ela achava. Não achou. E não achou o ponto. Então, isso é um problema, né, Ernesto? Você como organizador. E aí, por isso eu gosto de falar, sabe, Isaac e Ernesto, que a segurança de uma prova, ela é uma via de mão dupla, é uma construção coletiva que depende da gente. Mas também depende muito dos atletas. Sim. E lembrar que parar faz parte da estratégia também, né? E por falar em parar, nós vamos fazer a nossa terceira e última parada para o nosso break comercial e daqui a pouco a gente volta, não sai daí, porque tá eletrizante o negócio aqui, viu? Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço para o nosso amigo Matheus, tamo junto! Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. Porto Imobiliária ao seu dispor. E aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. Também, né, o nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar.
Voltamos para o bloco final dessa conversa maravilhosa aqui do nosso Pod Trilha com Luciano Shoa. E Ernesto, vou dar a honra de você fazer a última pergunta que eu tenho certeza que muita gente por aí quer saber. Muito bem. Quais são as novidades ou o que nós podemos esperar para os próximos desafios? Olha, esse ano 2026, ele veio cheio de, tá sendo, né, cheio de novidades, né? A começar pelos cânions do Viana, um percurso que nós estabelecemos de 6 quilômetros, porque veja, a galera vai correr primeiro Confusões, dia 5 de junho. Depois no dia 6, Capivara. E no dia 7, nós colocamos só uma vivência ali nos cânions, Ernesto, de 6 quilômetros, não competitiva. Uma contemplação, não é um passeio por lá. Muita gente queria conhecer, embora as condições difíceis de chegada lá, né, Ernesto, limitaram muito a quantidade de inscritos. Então já surgiu com essa novidade, além de ter o segundo percurso nas Confusões. Além do 14, agora um 20, não é? E o Delta, pessoal, o Delta esse ano, né, que vai acontecer em novembro, ele voltou às origens. A gente vai ter um momento de duna no feriado, no Dia da Consciência Negra, no final de tarde, para poder contemplar o pôr do sol e a noite estrelada nas dunas. Um percurso de 7 quilômetros, sabe? Na sexta-feira. Duna, 100% duna. Mas no sábado a gente volta rememorando 2019, né? Primeiro litoral. Inteiro, 66 quilômetros de trail run. Do Maranhão ao Ceará, passando pelo Piauí. Exatamente. E aí, Ernesto, a gente criou uma categoria de 26, um percurso de 26 quilômetros, saindo ali da Praia do Arrombado até a divisa com o Ceará, e uma outra de 12, saindo de Barra Grande até o litoral do Ceará. Mas a chegada nessa divisa com o Ceará, ela vai ser emblemática. Emblemática. Olha aí, galera, novidade. Porque ela vai acontecer num território de luta por terra. Uma comunidade tradicional, Porto da Lama, uma comunidade de marisqueiras, de pescadores, que estão ali no movimento de resistência. Por quê? Lutando contra a especulação imobiliária ali daquela região de Cajueiro da Praia. Então é uma comunidade tradicional de luta, de resistência, de tradição, com uma gastronomia riquíssima de marisco. Meu Deus. E ali vai ser um local... Não tem energia elétrica. Olha. Então ali vai ser uma chegada onde o 66, o 26 e o 12 da prova de sábado, que é o percurso de litoral, esses percursos vão chegar lá. E a gente está muito empolgado, porque quando a gente lida com comunidades, e há ali um espaço de a gente agregar, de a gente contribuir com a luta, com a visibilidade, para a gente aquilo nos enche de energia para estar lá. Que novidade boa. E aí a novidade no Delta é o trekking, não é? Sim. Essa é uma novidade, e essa é uma novidade mesmo grande, não é? Porque, veja, eu me lembro que quando eu cruzei o litoral caminhando, antes do Cleiton Conservani, eu falei, nossa, que legal caminhar o litoral, conhecer todas as praias do Piauí, não é? Então, e eu fiz em vários dias, né? Em vários momentos essa minha caminhada. E eu sei que muitas pessoas querem também caminhar o litoral, querem ter essa vivência de caminhar totalmente o litoral do Piauí. Mas uma trail run, com um tempo de prova de 12 horas, para quem caminha e não corre, é difícil. O tempo é muito apertado. Então nós criamos, Isaac e Ernesto, o trek em 24 horas. Sim. Então o atleta vai largar no mesmo local dos atletas que vão fazer a trail run de 66, ou seja, a galera de caminhada de longo curso vai largar no mesmo local, uma diferença de tempo de meia hora entre o trekking e a trail run, e vão ter 24 horas para chegar no Porto da Lama. Então, interessante, né, que a gente, nossa, ficamos assim, será que vai vingar, não é? Mas uma galera tá querendo, sabe? Grupo de Parnaíba, de mulheres. Vão largar juntos os dois grupos? A diferença de meia hora. Primeiro larga a corrida e meia hora depois larga o trekking. Importante para que o
atleta que queira participar, tenha conhecimento. Mas e o que eu aí, quero saber é o seguinte, vai ter mariscada para todo mundo? olha, a chegada no Porto da Lama, ela promete ser muito bacana. Emblemática. Olha, eu não queria... Tem mais alguma novidade? Não, essa aí... Já fechou vamos- com chave de ouro, né? Rapaz, olha, se a gente pudesse, a gente passava um dia inteiro e certamente Luciano vai voltar, como outros convidados que têm passado por aqui vão voltar, né? Talvez até juntos, né? De repente é uma dobradinha Luciano sim. Drica, Sim, Luciano sim. Dani, né? Vamos ver isso aí. Mas a gente precisa chegar ao final, né, do nosso Pod Trilha de hoje. E eu queria saber... tem alguma pergunta ainda, Ernesto? Não, estou satisfeito. Ok. Se você tem, coloque nos comentários para quando ele voltar, ele já vai chegar respondendo. Mas eu queria que você deixasse aí para quem está em casa sua mensagem final. Para quem está ali sentado no sofá e talvez nunca pensou em sair desse sofá para fazer uma trilha, para curtir essas experiências. Olha, eu queria dizer que quando você está em contato com o meio ambiente natural, com a natureza, não é ali, você tem uma possibilidade de se conectar com a fauna, com a flora. E isso é muito bacana. Eu gosto de falar que nesses eventos que você está correndo, mas também caminhando, tem muita caminhada, galera. Matões, e todos os Delta, Capivara também tem muita caminhada. Então ali você tem uma possibilidade de fazer meio que uma meditação em movimento. Você está com a atenção plena, presente ali. Seja correndo, seja caminhando. Primeiro que você não vai correr muito rápido, né? Porque a trilha, né, pessoal, tem obstáculos. Sim. Então você reduz a velocidade. Pace, vocês podem esquecer, não é ritmo. Não é essa a vibe. A vibe é se conectar. E essa conexão sua naquele meio ambiente natural, ela tem a possibilidade de despertar para sentimentos muito importantes, de fortalecimento interior, sentimento, e eu já vi vários relatos como esse, né? De sair daquilo ali mais forte, não é? Então essa é a pegada da trilha. Eu queria sempre agradecer aos atletas, não é? O Grupo Caçadores de Trilha, Ernesto, que é um grupo pioneiro aqui de trilha aqui em Teresina, no Piauí, não é? Sim. Tem centenas de participantes que sempre estão junto com a gente. E todos os grupos do Brasil que vêm para os eventos, e atletas também independentes de grupo ou não que vêm. Porque vocês atletas vocês vêm com uma energia uma energia incrível, uma energia muito forte, não é? E vocês vêm com essa pegada energética, encontra a gente também há meses acumulando essa energia, não é? Para soltar ali no evento. E as comunidades que estão ali presentes, né? Que também estão trabalhando há meses. Então esse somatório, atletas, organização e comunidades, juntos nessa construção coletiva, é que fazem esses eventos, né, serem eventos muito importantes, né, importantes para a gente que organiza. A gente acredita também que é importante para vocês, para todos que vivenciam esse movimento, não é? Eu gosto de falar que são eventos que vão para além de uma corrida em trilha. Esses eventos, eles são plataformas de desenvolvimento para toda uma região do Piauí. Bom demais, Muito bom bem, demais. muito bem, Luciano. É um prazer. Muito obrigado pela sua presença, né? E você que está nos assistindo, dando essa oportunidade para que conheça um pouco não só do Piauí, mas como também das trilhas e das ruas, né? Teresina e outros municípios, que agora os municípios todos estão realizando corridas e também trilha, né? Então, nosso agradecimento por ter nos prestigiado e ter tido a paciência de nos ouvir. Muito obrigado. Luciano falou, sua palavra final, o Ernesto falou também, e eu quero falar a minha, mas antes você vai ficar, como de costume, a gente sempre traz aqui os atletas, Luciano, e coloca um trechinho de vídeos desses atletas correndo. Você vai ver um trechinho de vídeos do Luciano trabalhando, viu? São só alguns segundos, e aí depois desse videozinho a gente volta para fazer aquele tchau oficial, tá bom? Confira aí as imagens. Delta do Parnaíba, vem comigo pra celebrar a
vibe, eu vou curtir a vida. Tem gente de todo lugar chegando pra se superar. Esporte e cultura vem pra cá. Com o pé na duna vamos festejar. Desafio, Belgrado, Parnaíba, vem comigo. Então, já foi aí só um aperitivo para você ver como é esse trabalho do Luciano. Tá convidado. E assim, né? Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Inscreva-se, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E é isso. Assim nós terminamos mais um Pode Trilha! Pode trilha! Pode trilha! Pode trilha! História de gente que brilha, informação que contagia, um bate-papo entre irmãos. Pode trilha! História de gente que brilha, o podcast pro seu dia, esporte, alegria e superação.